Então vamos lá. Boa noite a todos então. Hoje nós vamos dar início a última das três cartas pastorais, né? Carta para os pastores, obreiros da igreja, né? É a carta de Paulo a Tito. Nós vamos ver algo interessante sobre a vida de Tito, né? Quem foi esse camarada, de onde ele era, né? E a carta que Paulo escreve a ele, né? Então nós lemos primeiro as duas de Timóteo, né? Carta pastoral, agora Tito. Lembrando que Timóteo era filho de mãe judia e... Boa noite, tudo bom? Filho de mãe judia e pai grego, né? Então ele era meio a meio, né? Tito, ao contrário, era 100% gentil, pai e mãe gregos. Ele não tinha nada de judeu, né? E a conversão de Tito provavelmente se deu na pregação em Antioquia, né? Na pregação evangelística em Antioquia, né? Então, devido à conversão de Tito e à profunda espiritualidade dele, o crescimento, e como ele era uma pessoa profunda, Paulo leva ele para ser seu companheiro, né? Paulo sabia escolher aqueles que iam seguir ele, né? Veja, Timóteo, Tito, Silas, Barnabé, Apolo também, e Paulo, tudo pessoas escolhidas a dedo pelo apóstolo Paulo. É uma pessoa exigente, né? E Tito foi um dos companheiros de Paulo em várias viagens onde Paulo seguia, né? E uma coisa interessante é que a conversão de Tito foi tão verdadeira, tão profunda, que Paulo, quando ele sobe para Jerusalém, porque você vê, Paulo sai e vai pregar o evangelho e começa a pregar os gentios. E qual era o grande problema na época? O evangelho é só para os judeus, salvação em Cristo é só para os judeus ou para os gentios? Então, muitos judeus não aceitavam, eles diziam, não, a salvação é para nós, porque nós temos a lei, nós temos os profetas, Deus falou com Abraão, nós somos filhos de Abraão, a promessa é em Isaac, nós somos descendentes de Isaac, e tudo. Porém, tinha as profecias que falavam a respeito de Cristo ser a luz dos gentios e tudo mais. Então ficou o problema. E quando Paulo vai e prega e gentios começam a se converter, Paulo sobe até Jerusalém, até o concílio, quando teve o concílio lá em Jerusalém, para decidir o que faria com os gentios. Devem os gentios obedecer à lei também? Devem eles serem circuncidados, passar por todas aquelas coisas que os judeus passam? E aí chegou o concílio que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, né? Onde eles dizem, olha, aos gentios que se convertem, não vamos exigir nada deles, a não ser que eles se abstenham da carne afogada no sangue, por causa dos judeus, né? Do sangue, da prostituição, da idolatria e da contaminação do mundo. Não vamos colocar outro fardo em cima deles, né? Então, nós vamos abrir em Gálatas para nós ter uma ideia aí a respeito do Tito, né? Algumas informações sobre o Tito, né? Em Gálatas, no capítulo 2, versículo de 1 a 3. Olha só. Gálatas capítulo 2, versículos de 1 a 3. Diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então ele está falando aqui na Epístola aos Gálatas a questão da circuncisão. Então quando ele vai para Jerusalém, 14 anos depois que já tinha pregado o evangelho e tal, porque Paulo diz, o evangelho que eu recebi, eu não recebi de homem nenhum. Você lembra que nós estudamos que quando Paulo se converte, ele vai para o deserto da Arábia, fica lá por alguns anos e volta, e ele falou, eu recebi o meu evangelho direto do Senhor. Ninguém me falou, foi o Senhor que me revelou o evangelho. E quando Paulo prega o evangelho aos gentios, ele vai conferir o evangelho que ele estava pregando com os
o evangelho que os judeus tinham recebido, os apóstolos tinham recebido de Cristo. E era o mesmo evangelho. E ele levou como prova de que o evangelho funcionava para os gentios, quem? Tito. Falou, olha só, isso aqui é grego. E olha o que o evangelho fez na vida dele. O mesmo que está fazendo na vida dos judeus. Então aqui ele leva o Tito com ele e apresenta junto aos apóstolos dizendo, olha, nem mesmo ele sendo grego, não foi obrigado a se circuncidar. Né? Então a prova de que o evangelho era também aos gentios. Ele pega o Tito e leva. Né? E aí Tito foi acompanhando ele em várias das suas viagens missionárias. Em 1 Coríntios capítulo 8, também nós vamos voltar lá para nós entendermos mais a respeito da vida de Tito. Você veja que Tito tinha um amor muito grande pelas igrejas e tinha um amor especial pela igreja de Corinto, né? Nós estudamos aqui a respeito da comunidade de Corinto e Tito, sendo grego, tinha um amor muito grande por eles também, né? Olha só, capítulo 8, versículo de 16 a 17. Primeiro? Ou 2 Coríntios. Estranhei agora. Falei primeiro e segunda. Segunda, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 8. 15, 16. 16 e 17, olha só. 17. Mas, graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Então, olha só que coisa interessante. O Tito, sendo companheiro de Paulo, né, tinha uma preocupação enorme também pela igreja de Corinto, um amor pela igreja de Corinto. Era um obreiro aprovado mesmo, uma pessoa que tinha amor pela obra de Deus, mesmo sendo gentio. Você vê, né? No versículo 23 aqui ainda do capítulo 8, olha o que Paulo diz. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Então Paulo dá testemunho de Tito dizendo, ele é meu companheiro, ele viaja comigo. Quer dizer, eu sou apóstolo, o Tito é meu companheiro de viagem, tem a aprovação para pregar o evangelho entre vocês. Porque nós já vimos que naquela época haviam muitos falsos apóstolos, haviam falsos mestres que estavam ensinando várias heresias, né? Então, quando Paulo enviava alguém, ele dizia, é meu companheiro, tal, e enviando Tito, já dava testemunho dele também. Quando vão recolher as ofertas também para Jerusalém, é Tito que vai, pega as ofertas e leva para os irmãos em Jerusalém. Né? Então você vê que a obra a qual Tito estava encarregado era uma obra vasta. Ele acompanhava Paulo, ele ia aos lugares, recolhia as ofertas, levava as cartas, representava o apóstolo. E aí o que acontece? Paulo coloca Tito como um responsável pelas várias comunidades que havia em uma ilha na Grécia, a ilha de Creta, né? Tito era responsável em organizar a igreja na ilha de Creta. Depois vocês podem procurar no YouTube aí, põe na ilha de Creta, vocês vão ver, é uma ilha muito bonita, né? E na época de Paulo aqui, os habitantes da ilha viviam mais de pescaria, né? Do que pescavam e do comércio que faziam. Então, uma cidade importante ali na travessia. E o interessante é que nós pensamos como chega o evangelho a uma ilha dessa, né? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando fala da descida do Espírito Santo, da promessa do Espírito Santo para a igreja, diz assim, estavam reunidos judeus de toda a parte que há debaixo do céu. Havia entre eles partos, medos, e entre eles estavam cretenses, judeus que moravam na ilha de Creta, né? Porque quando foram espalhados, eram chamados até os judeus helenistas, né? Que era a mistura dos gregos com os judeus, que receberam muito da influência grega,
Então, estavam ali em Jerusalém, porque na ocasião da festa de Pentecostes, ia muita gente para Jerusalém para celebrar a festa da colheita, da colheita, né? Que era a festa de Pentecostes. E os cretenses estavam lá, alguns judeus de Creta, da ilha de Creta. E o que acontece? Recebendo o Espírito Santo, ouvindo, quando os apóstolos recebem o Espírito Santo, eles ouvem a mensagem, muitos voltam para a ilha com a mensagem do Evangelho. E começou a se formar igrejas, né? E uma viagem de Paulo, quando Paulo viaja para Roma, vamos voltar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Olha só que coisa Tem que é. uma coisa a ver assim na Bíblia, alguma coisa que os judeus se espalharam em si para que a fé em Deus fosse espalhada. Por exemplo, eles tinham tudo para viver em Jerusalém. E foi espalhado por aqui isso acontecesse? Ou não tem nada a ver? Isso não tem sentido? Você vê os planos de Deus, né? No livro da lei diz o seguinte: se vocês pecarem, se vocês não obedecerem às minhas leis, eu vou espalhar vocês pelo mundo inteiro, né? Vou fazer de vocês, vou enviar vocês a todas as nações, vocês vão perder a nação. E quando Israel cai na idolatria, né? Quando Israel, ao invés de servir a Deus, eles começam a servir outros deuses, Deus vai mandando profetas, o Elias foi um deles, Eliseu foi outro, enfim, Micaías foi outro. Vários profetas vão e vão falando, Deus vai levar vocês no cativeiro, Deus vai expulsar vocês da terra. Então o que acontece? Nessa dispersão dos judeus foi um castigo de Deus, mas até no castigo de Deus há um propósito, né? O propósito de se espalhar é justamente porque para Deus já tudo aconteceu, a gente viu na hora, mas o todo já está acontecendo. Então lá na frente já estava o Evangelho ir, fica mais fácil para ir, porque vão a Jerusalém e voltam já com o Evangelho, né? Mas biblicamente para trás não tem nada dizendo... Não, só dizendo que Deus iria espalhar eles, né? E os profetas, quando profetizavam isso, as pessoas que ouviam não sabiam por porquê dessa razão, né? Porque ninguém consegue cumprir a lei. E Israel, não conseguindo cumprir a lei, piorou ainda, caiu na idolatria, né? Você vê, quando o reino de Israel é dividido em dois reinos, por causa do pecado do filho do rei Salomão, Roboão, Deus divide Israel. Ele deixa 2 tribos no sul e 10 tribos do norte, que dá ao Jeroboão, né? Que ele sobe para lá. E o que acontece? O Jeroboão, ao invés de, quando ele fica com o reino do norte, as 10 partes de Israel, o que ele faz? Se esse povo começar a descer para o sul, para Jerusalém, para adorar no templo, eles vão se apegar ao rei de lá e eu vou perder o meu reinado. Ele ordena sacerdotes, segundo a vontade dele, sem Deus mandar, faz um templo, faz um lugar de adoração lá para outros deuses e começa a sacrificar a Baal e a tudo que imaginar. E a ira de Deus veio sobre eles, né? Tanto que Deus destruiu a família inteira de Jeroboão, né? Não deixou sobrar nenhum. Não teve descendência. Não teve descendência. Mas ele não é da família de Davi? Não, Jeroboão era de uma outra família. A família de Davi era o Roboão, que era filho de Salomão, né? Que ficou com a parte do sul, com as 2 tribos, que é o reino de Judá. Por isso que se dividiu o reino de Judá e o reino de Israel. Depois que Israel é levado pela Síria, né, no cativeiro, e Judá é levado para Babilônia por Nabucodonosor, são 70 anos de cativeiro. Só depois que Israel volta, né, que aí começa a campanha da volta, tal, com Zorobabel e tudo mais, só depois que Israel volta, é que volta a ser uma nação de novo, chamada Israel. Mas quando Roboão, filho de Salomão, peca, o que acontece? Divide a nação. Fica 2 reinos, depois volta um só. E depois desse povo que ficou, você vê que Daniel morre na Babilônia e não volta para Israel nunca. Muitos morreram no cativeiro, e depois Alexandre o Grande conquista, que era o grego, mais judeus espalhados, e aí vai espalhando. É por isso que tinha judeu lá na ilha de Creta. Né? Aí você vai ver, judeu até não sabe aonde. Né? E as invasões pelos domínios que foram feitos ao decorrer dos anos, né, ocasionou isso também, de não voltar para sua terra e ficando. Mas a promessa é que um dia também iria todo mundo. Todos esses povos que estão espalhados, todos os judeus que estão espalhados no mundo, a promessa da Bíblia é o seguinte: eu vou recolher os meus filhos dos 4 cantos do mundo, vão voltar para Israel. Faz coisa impossível, né? Mas vai acontecer. Né? Quando acontecer, se prepare. Jesus está às portas. Né? Tem voltado bastante, eu tenho visto. Tem. E vão voltar. Olha só, então o que acontece? Qual o contato de Paulo com a ilha de Creta? Atos dos Apóstolos, capítulo 27.
no versículo 7. Quando Paulo estava indo para Roma, o que acontece? Aqui no versículo 7 diz o seguinte: navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cnido, ou Cnido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Então Paulo vê ali a ilha de Creta, vê que tem a oportunidade ali, a igreja está indo ali bem. O que Paulo faz? Vai preso, sai da cadeia, já começa, aí já envia Tito para lá, falou, vai lá cuidar, vamos organizar a igreja e tal. Né? E provavelmente essa carta que ele escreve para Tito, provavelmente no ano 62, pouco depois de ele ter escrito para Timóteo, ele escreve para Tito, mais ou menos no ano 62, talvez, ou da Macedônia, não se sabe se é da Macedônia, ou de Éfeso, ou de Nicópolis, não se sabe ao certo de onde foi que ele escreveu essa carta. Né? E o objetivo justamente dessa carta a Tito era justamente isso, organizar a igreja ali na ilha de Creta. E não era uma tarefa fácil, porque nós vamos ver aqui quem eram os cretenses. Por isso que tem gente ruim no mundo, né? Vamos ver quem eram os cretenses. Vamos ler aqui no capítulo 1, e nós vamos ver com que tipo de gente e que tipo de herança receberam esses judeus que tinham o Evangelho de Cristo. Né? Não era um pessoal muito gente boa, não. Né? Você fala nisso, só abrindo um parênteses aí das ilhas, né? Dessa questão dos problemas que tem de onde que são oriundos a língua. Por exemplo, ali, a Ilha da Madeira e do Açores, tudo fala português. Mas se você falar para um açoriano que ele é português... Ou para um português que ele é açoriano. Ou vice-versa, não então falar assim, você é de Portugal, não, eu sou da Madeira. É um negócio tão... Você falando em relação a ilhas, né? A ilha, né? É uma coisa muito forte, né? Que essas pessoas adquirem. Imagine só para você pregar o Evangelho num lugar desse tipo aqui, deve ser um negócio muito diferente. O português costuma falar, né? Eu sou do continente. Sou do continente, né? Não era da ilha, não, sou do continente. Não sabia. Tem tudo isso, né? E quem é da Madeira não quer, não. Eu sou da Madeira. Pertence a Portugal. Mas eles são... Né? O italiano não aceita o siciliano. Muito italiano fala, não, você é siciliano, você não é italiano, não. O negócio é terrível ali, esse negócio dessas ilhinhas pequenas, por causa de histórias longas. A história é longa, né? De batalhas e do povo que... A Espanha, por exemplo, os catalões vivem aquele negócio da briga ali, querendo se separar. Não sabia, era os catalães, era português, não tinha ninguém assim. Então é complicado. Então, por exemplo, essa ilha de Creta aqui era uma ilha da Grécia, né? E haviam ali... era um povo meio dificultoso, né, como disse, né? Mas, e aí Paulo manda Tito para lá para organizar. Porque o que acontece? De novo, muitos falsos mestres tinham invadido essa ilha quando o Evangelho chega. E qual é a única solução para varrer, limpar a heresia, limpar os falsos mestres? O ensino da palavra. O ensino da palavra, da verdade, para os líderes. Porque os líderes vão ter a oportunidade de ensinar as pessoas, o povo, o que é heresia e o que não é. Né? Então estava cheio ali de judaizantes, de várias seitas ali que estavam querendo trazer uma falsa doutrina para a igreja que estava ali situada em Creta. Ok? Isso nós estamos falando há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. O de ontem não, Imagina um continente que é a América. Imagina o tamanho do continente da América, né? O tanto de gente que veio para cá trazendo o evangelho de tudo quanto é jeito, né? Que é a perseguição, por exemplo, para nós aqui na América do Norte, os pilgrims que vieram para cá vieram de uma perseguição religiosa, mas não é uma perseguição da Igreja Católica, é uma perseguição protestante. Protestante perseguindo protestante, quer dizer, era um negócio, não é brincadeira, quer dizer, e o evangelho chega, a América é desse tamanho que é, justamente porque aqui o que acontecia? Disseram, não, aqui nós vamos discutir somente em cima da Bíblia. O cara discordava, ele vazava fora e fundava, vamos para outro lugar, funda outra comunidade, vamos ver nossa fé lá. E ele foi indo para o oeste, é assim que os Estados Unidos cresceu. Foi uma das coisas que os Estados Unidos crescer muito, né, se tornar essa grande nação. Porque hoje, se você for peneirar mesmo, que é evangelho
genuíno sobra muito pouco Pouquíssimo. do que o mundo tem vivido, né? Porque hoje o interesse maior é satisfazer a necessidade, que todos nós temos, né? Exato. Mas satisfazer a necessidade, resolver realmente o problema, porque nós queremos solução ao problema. Exato. Né? Sejamos Ah. nós cristãos ou não, nós queremos Todo solução mundo é. para uma situação de aflição que a gente está vivendo. Mas se você for peneirar, tem muita mistura e hoje está muito difícil de tirar a mistura. Tá muito... Porque você o tira joio a e o trigo mistura, tá muito... parece que a pessoa acha que perdeu a essência. Que perdeu, mas é muito sem graça, como diz as crianças, é boring. É exatamente Né? isso. Então, hoje As a pessoas- essência do Evangelho não tem mais o prazer de, Não. de servir a Deus pelo que Ele é, realmente não tem. As pessoas não acreditam de verdade que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. A gente confunde o poder de Deus com outra coisa, com emocionalismo, com outras coisas. Mas o poder de Deus é o Evangelho. Paulo falou, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Tá aí aquele negócio que a gente falou, a situação, o que Deus mostrou para nós é tão fácil que é difícil de acreditar. Então, Exatamente. não é que seja fácil, ser livre é tão fácil. Eu passei por uma situação semana, Juraci, até depois me deu um esculacho. Como é que é o negócio? Nada. Você fica, você vê uma coisa que acontece do seu modo, entendeu? Você fica feliz, aquele negócio te faz bem. Aí você vai contra as coisas de Deus sem querer. É fácil ir, Desse jeito. entendeu? Então é complicado quando você não segue e o que eles estão pregando hoje em dia, o que está sendo falado hoje em dia. Tem um êxtase, e o êxtase vale muito. Justamente essa. Olha, isso tem influência muito antiga. Você lê os predecessores de Isaac Newton, você vê ciência. Os predecessores dele eram todos macumbeiros. Isaac Newton também era um alquimista macumbeiro, né? E que ficavam buscando justamente esse tipo de coisa, né? E eram tudo protestante e católico. Mas os israelitas também, ó, os caras que estavam lá no deserto estavam buscando esse tipo de coisa quando Todos fez eles. o bezerro de ouro. Algo Estava sobre- faltando alguma coisa. Então isso não vem de hoje. Não, isso aí é o homem em busca de Deus, ao invés do homem receber o que Deus... Ué. Deus que busca o homem, né? É o homem em busca de algo especial, algo sobrenatural, algo, né? E a palavra de Deus é simples, e essa é a dificuldade, né? Então é aquele negócio, para limpar hoje, é preciso persistir, falar, porque o Evangelho é o poder de Deus, ele vai limpar, mas tem que falar mesmo o Evangelho sem parar, porque é difícil, não é fácil, é muito misturado, muito, né? Então vamos lá, vamos entrar diretamente no primeiro capítulo, para nós entender o que acontecia aqui em Creta, né? Olha só, Paulo começa com a introdução dele, a saudação comum que ele faz às igrejas, onde ele diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, aqui é uma das cartas, acho que é a primeira carta que Paulo fala servo de Deus, não fala servo de Cristo, né? Servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, que é a mesma coisa, se é servo de Deus, apóstolo enviado de Cristo, acaba sendo servo de Cristo, né? Para promover o quê? A fé, que é de quem? Dos eleitos de Deus. A fé não é de todos, irmãos. Mais uma vez, Paulo afirma isso aqui na carta de Tito. A fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, né? Conhecer a verdade com o respeito que se devido a Deus. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes Dos tempos do tempo eternos. eterno. O Adão não tinha pecado ainda, como é que ele promete a salvação antes do tempo eterno? Deus que não pode mentir. Deus não mente, a salvação é nossa, Deus não pode mentir. Desde os tempos eternos, antes dos tempos eternos. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. Então, no tempo devido, veio a pregação da salvação que Deus já tinha prometido desde antes dos tempos eternos. Não, que é um negócio tremendo, porque a eternidade não tem começo nem fim. Como pode ser antes dos tempos eternos? Quer dizer, Deus é antes da eternidade. Vai entender Deus, né?
Uma vez eu estava na sala de aula e falando para o pessoal assim, porque a pessoa quer, mas eternidade, como é que eu posso saber sobre a eternidade e tal? Eu disse, vocês querem uma prova da eternidade? Como é que você vai provar a eternidade? Eu vou dar uma prova pequena da eternidade, uma coisa simples. E é tão simples que a pessoa fica de boca aberta. Perguntei pro pessoal, quantos segundos você me dão para provar a eternidade? 30 segundos. Não, muita coisa. 30 segundos é muita coisa, né? E aí eles falaram assim, mas eu vou provar para vocês a eternidade. Eu peguei a caneta e joguei no chão assim, né? Entenderam o que é eternidade? Não, eu não entendi nada. Pois é. A caneta caiu no chão aqui, né? Eu soltei. Esse ato pode desacontecer? Então já entrou para a eternidade. Nunca mais vai desacontecer. Isso é uma prova da eternidade. É uma prova de que existe eternidade. Prova física da eternidade. Não pode desacontecer mais. Uma folhinha que mexeu não desmexe mais. Não pode voltar ao passado. Entrou para a eternidade. Só que antes do tempo da eternidade, isso aqui ainda teve um princípio, né? A eternidade não teve princípio nem fim. Antes dos tempos da eternidade, Deus já nos elegeu para ser salvo. Deus que não pode mentir. E a pregação da palavra veio em tempos determinados por Deus, ao qual Paulo era apóstolo, né? E aí ele diz assim, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então só nessa introdução Paulo já entra com um peso teológico muito grande, né? Só na introdução da saudação que ele faz a Tito. No versículo 5 ele fala assim, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja, aí de novo ele vai dar aquele mesmo conselho que ele deu lá em Timóteo, né? Olha só, não é qualquer um que pode receber o ministério de presbítero. Ele diz assim, ó, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, ou pastor, nós já vimos essas palavras aqui na carta de Timóteo, né? Seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante. Aí é um negócio difícil nos nossos tempos, né? O bispo não ser arrogante, né? Que muitas pessoas que têm certas funções na igreja se acham superiores, ao invés de se acharem servos dos outros, né? Então o bispo não pode ser arrogante. Não irascível, sem razão, né? Irracional. Não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Aqui já os que pregam a teologia da prosperidade já estão fora. Não pode ser bispo, nem pastor, nem nada, né? Porque são cobiçosos, né? E de torpe ganância. Antes ele tem que ser o quê? Hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então aqui a importância de todo obreiro ter o conhecimento da palavra da verdade, da doutrina que é revelada na palavra de Deus, para poder exortar todos aqueles que contradizem. Como é que eu vou exortar alguém e convencer alguém de que ele está errado se eu não tenho conhecimento da palavra de Deus? Você veja que muitas pessoas usam a palavra de Deus de forma errada, não é? De várias para seu próprio proveito, usando a própria Bíblia, usando versículos. Você pega um versículo aqui, pega outro ali e monta uma doutrina. Se nós não conhecemos muito bem a palavra de Deus para ir desmontando esses argumentos, essas pessoas vão cada vez, é o tal negócio da igreja está muito misturada hoje. Eles vão ganhando campo, a ponto de chegar um tempo que aparecer que a verdade é mentira, e a mentira é verdade. Isso está escrito na palavra de Deus. São as pessoas que queriam fazer isso, né? Por conta justamente de serem gananciosos,
de serem pessoas que buscam o próprio bem, servidores de si próprio e tudo mais. Né? Então, o conhecimento da palavra inteira, de Gênesis a Apocalipse, da verdade, porque muitos vão chegar e vão buscar na palavra de Deus coisas contraditórias, né? E dizer, ó, aqui está isso, aquilo, aquilo outro. Aqui está isso, aquilo, aquilo outro. Né? E vai provar para você. Até semana passada eu estava dando aula com um adolescente, e a gente estava fazendo discipulado, falando da questão do que é verdadeiro, do que é falso, né? Dentro da palavra. Eu falei, olha, se uma pessoa, uma adolescente mora, vamos supor, numa fazenda, numa roça e chegou aqui, aí você dá um telefone para ela daqueles pequenininhos, né? Dá para ela e fala assim, isso aqui é um iPhone, tá? Ela não conhece o verdadeiro. Então ela vai acreditar que aquele é o iPhone. Mas se uma outra pessoa chegar com o iPhone, ela não vai saber a diferença. Ela vai achar que é aquele que é a diferença porque foi a primeira informação que ela recebeu de uma pessoa que deu para ela, dizendo que aquilo era um iPhone. Exatamente. Então você só consegue saber a verdade, se você saber o que é mentiroso, se você conhecer a verdade. Você não tem que procurar o mentiroso, o falso, você tem que procurar a verdade. Você sabendo a verdade, qualquer outra coisa que vier você vai ouvir, mas aquilo não vai fazer diferença para você. Exatamente. Você vê, o Cristo diz, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Né? E o apóstolo João diz assim, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o verbo divino que é Cristo, que é a palavra de Deus, ele é a verdade. Então somente conhecendo essa palavra, que é a verdade de Deus, que nós podemos nos afastar e limpar. Por isso que Cristo diz, né? Vós estar limpos pela palavra que tem dito. Né? O Salmo 109:11 diz, guardei ou escondi. As pessoas perguntam, por que tanto pecado? Simples. É porque não tem a palavra, porque se tiver guardado a palavra, você vai pecar menos com certeza, porque guardei a tua palavra no meu coração, o quê? Para não pecar contra ti. Então, se você tem algo guardado dentro de você, fica difícil você pegar outra coisa, porque você tem já coisa dentro de você. Agora, se você não tem, fica mais fácil você... Isso é natural da gente. É natural do ser humano. Se você tá vazio, você vai puxar coisa para você. Agora, se você já está cheio, então, né, cheio de coisa boa no caso, fica difícil das coisas, né, ruins, tem mais dificuldade. Vai acontecer, óbvio, mas eu estou dizendo com menos frequência. Entendeu? Então essa que é a questão da palavra. Guardei, para o quê? Para não pecar contra ti. Em específico eu entendi errado. Guardei a palavra. Se a palavra veio para soltar, eu não aceitava esse versículo de jeito nenhum. É porque a Bíblia e todos os livros, a nossa língua portuguesa tem muitas palavras que são usadas em várias maneiras, né? Guardar no sentido de obedecer e guardar no sentido de segurar, guardar no sentido de esconder, né? Para mim era tipo aquele do talento, cara. Guardei, esconder também, né? Tem um versículo que fala, escondi a tua palavra no meu coração, né? Quer dizer, escondi quer dizer, eu guardei como um tesouro para não pecar, né? Para saber dela, para não pecar. O modo que ele explicou aí, tá? Você encheu o coração da palavra de Deus, fica mais fácil. É por causa da língua portuguesa é uma maravilha. Eu, às vezes, falo muita coisa errada. Muitas palavras se eu tivesse mais coisa de Deus dentro do meu coração, às vezes talvez eu falaria mesmo. Olha, é simples que Jesus diz o seguinte, do que a boca fala do que transborda o coração do homem. Então, isso que eu tô falando. Nós enchemos o nosso coração de coisa boa. O coração não é o órgão, né? De novo, outra palavra usada em vários sentidos. É o centro de decisão do homem. Nós enchemos a nossa mente da palavra de Deus, a nossa boca vai falar das coisas de Deus, né? Você vê que às vezes tem esses programas que apresentam piada, o cara tira um bilhete e fala piada sobre tal coisa, o cara na hora puxa uma. Piada sobre tal coisa, o cara puxa outra. Qualquer assunto, que a cabeça dele está cheia disso, não é? Música, né? Eu às vezes escuto uma palavra e lembro da música. Todo dia de manhã eu amanheço com a música na cabeça, não consigo parar de jeito nenhum, estou orando e a música tocando. Eu escutei muita música quando eu era novo, né? Até hoje a gente escuta um pouco, mas quando eu era jovem eu escutava música de noite, né? Meu Deus! Esse dia eu amanheci com a música dos anos 80, não sei de onde surgiu aquilo, né?
E tocando, e eu lá orando e a música tocando, eu automaticamente ali. Eu A estou lá vitrola escutando ali, ligada. lavando o rosto e orando, e a música tocando, não precisa desligar, não tem como desligar. A Né? vitrola ligada. Ligar, rapaz, mas desliga isso. Mas é porque eu escutei muito. Né? Então, tudo aquilo que você ouve muito, que você busca, que você lê muito, você vai lembrar. Né? Então, a palavra de Deus é para isso. Né? Olha só no versículo 10 o que ele diz. Porque existem muitos insubordinados, palradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. Era o pessoal que estava lá, que eram os judeus que estavam indo lá, porque a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz que foi para causar ciúme nos judeus, Deus salva os gentios. Agora você imagina, você tem a lei, 1500 anos, você tem os profetas, os patriarcas, tudo teu, de repente os gentios se salvam. O cara olha e fala, peraí, meu. Cara, que até ontem não tinha nada. Não é? Não, peraí, meu. Eu sei mais que você, não é possível não. Os Aí, trabalhadores da vinha. os últimos, O irmão do filho pródigo, tudo bem? não é? Então quer dizer, você tem toda essa bagagem, de repente o cara é salvo. Aí o cara causa, em muitas pessoas que não são espirituais, vai causar o quê? Um ciúme. E ele vai querer infiltrar lá dentro e dizer, não, eu sou superior a você, você tem que obedecer a lei de Moisés, porque, pô, não é à toa que eu obedeci isso toda a minha vida, pô, você vai ter que obedecer também, né? Então, por conta disso, né, é aquele negócio, isso acontece nos nossos dias atuais, às vezes a pessoa que nasceu no lar cristão, cresceu no lar cristão e sempre esteve ali e tal, e de repente uma pessoa que nunca foi cristão se converte e tem como se fala, tem um crescimento espiritual superior àquela pessoa. Às vezes causa inveja. E a pessoa vai dizer, não, olha, não é assim, deixa eu te explicar, porque eu estou há mais tempo que você. Ok, se você está mais tempo que ele e sabe mais, ok, mas se está mais tempo que ele sabe menos, porque a pessoa foi dado por Deus mais, você tem que aprender mais, é que aprender com ele, ué. Não é? Essa tem que ser o mesmo. Mas aqui existe esse problema. Paulo falou, olha, o pessoal aí, ó, são muito, não se subordinam. Porque como é que um judeu que recebe o evangelho se converte pela pregação de um gentio? É o negócio, quem é que vai ensinar o Pai Nosso ao vigário, né? O cara vai chegar, você está querendo ensinar o Pai Nosso para o vigário? Cara, eu conheço a lei, eu conheço o Deus de Israel, sou eu que conheço, eu sei como foi. Então, o cara recebe a pregação de um gentio e de repente Deus abre o olho e fala, mas como é que o gentio está pregando de Deus para mim? Se Israel é para ser luz das nações? Então isso causa, e a pessoa não se subordina por orgulho, né? E aí muitos deles eram enganadores, porque não eram salvos realmente, e iam lá enganar as pessoas para querer introduzir neles doutrinas que não eram da salvação em Cristo. O que Paulo fala que é preciso fazer com essas pessoas que estão enganando, com os falsos mestres, com os falsos pastores? O que é preciso fazer com eles? É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Né? Então, esse negócio de